que vem. Boa noite, estamos aqui em mais uma sexta-feira com o podcast Curadas e você que estava esperando por esse episódio não pode perder. Já pega o aviãozinho e vai disparando aí para a vizinha, para a amiga, para todas aquelas mulheres e homens também que precisam de uma palavra. Nós estamos hoje muito felizes, como todos os dias, né, Paula? Sim, Hoje sempre um nós temos um convidado muito especial. convidado muito especial e você não pode perder nenhum tiquinho. Fica aí, tá? Vai, Paula, apresenta ele para É isso nós. aí, gente. O Éder Rodrigues, ele que é sócio proprietário da Strong Açaí, construiu um legado aqui no nosso estado do Mato Grosso. Eu não falo nem Cuiabá. É uma pessoa que tem uma história muito inspiradora, por isso foi convidado a estar aqui para compartilhar conosco, com vocês. Então, nos acompanhe a partir de agora. Éder, muito bem-vindo, um privilégio tê-lo aqui. Deixa Deus te usar, homem. Gente, muito obrigado. Agradeço a oportunidade, ainda mais sabendo que agora vocês abriram espaço para homens. Sim. Para mim é uma honra poder iniciar essa nova abertura e poder contar minha história. Espero que ela possa edificar muita gente. Éder, primeiro gostaria de saber o porquê que você eh, resolveu seguir o caminho que você segue hoje. Você tem uma empresa hoje que significa força, Força. né? Eu sei que por trás dessa força tem outros significados. Eu gostaria que você falasse o porquê da Strong. Vamos lá. Força eu carrego não só no meu estereótipo, né? Não só no nome da minha empresa. A vida me obrigou a ser forte. E eu faço o que eu faço hoje, no meu trabalho, no digital, na minha vida, para deixar uma mensagem muito clara. Ser forte não é carregar o mundo nas costas. É ter inteligência emocional e sabedoria para deixar um mundo diferente para o meu filho. Você pegou aí, né? Inteligência emocional. Muito bom, gostei. Sabedoria. O seu filho hoje é o seu maior combustível? Ele é o meu maior projeto. Eu não sou só um empresário, um homem de negócios que busca obter lucros. É claro que lucro é bom. Mas eu tenho um compromisso que é criar um mundo diferente para o meu filho. Eu quero ser o tipo de homem que ele tenta imitar, não que ele tenta superar. Qual a origem desse compromisso, Éder? Como eu falei, assim, força não tá só no meu estereótipo, né? A vida me obrigou a ser forte. E eu guerrei muitas lutas que não eram minhas na minha infância, na minha adolescência. E eu vi muita coisa acontecendo não só na minha família. Eu sou uma criança, fui uma criança, na verdade, muito observadora, muito atenta a tudo que acontece. E eu aprendi a ler nas entrelinhas as coisas. Então, por ter um pai ausente, eu aprendi a conversar com o silêncio. E esse silêncio, muitas vezes, ele me dizia coisas que eu não encontrava no meu contexto. E eu tinha que olhar para o lado, olhar para a família do meu amigo, para a família da minha amiga, e ver o que acontecia lá e ter uma referência. Porque quando você não tem um pai presente, você tem duas opções. E eu aprendi isso muito cedo. Ou você repete a ausência, ou você ressignifica. E eu decidi ressignificar. É o que você disse da consequência e da causa. Exatamente. E por que que o seu pai era tão ausente, Éder? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Meu pai se chama Antônio e normalmente eu conto essa história dele em terceira pessoa. E hoje eu acho que eu prefiro contar ela em primeira pessoa porque vai fazer mais sentido pelo que eu quero deixar de mensagem hoje aqui pra vocês. Sim. O meu pai, ele foi uma criança que nasceu na zona rural. Ele nasceu em Ponte Branca e os pais cuidavam de fazenda e tudo mais. E ele era filho junto com outros 8 irmãos. E sempre uma família batalhadora, né? Mas muito honesta. E dentre os filhos, o meu pai se destacava. Porque ele era uma criança muito sagaz, sabe? Assim, muito comunicativa. Ele falava com todo mundo, ele tinha clareza de raciocínio. E tanto os pais quanto os irmãos olhavam para ele diferente. Então, assim, se alguém pudesse ter uma oportunidade na vida, teria que ser o meu pai, né? E acabou que surgindo essa oportunidade dele poder estudar na cidade. Ele morar na casa de uma tia, que era dona de uma pensão. E aos 7 anos ele foi para essa cidade, em Alto Araguaia.
E lá ele foi com uma esperança de construir a vida, né? Ter a oportunidade de estudar e fazer uma vida diferente, contar uma história diferente, quebrar um ciclo de repetição ali de viver na zona rural como trabalhador rural. E assim ele foi, seguiu a rotina dele. E por alguns anos ele viveu uma rotina tradicional de uma criança de 7 anos. De manhã ele ia para a escola, à tarde ele ajudava o tio numa oficina mecânica, onde ele aprendia o ofício que ele vive até hoje. E foi essa vida do que meu pai viveu no início ali, né? Claro que tendo aquela dificuldade de ter que aprender a rotina de uma cidade. Porque Sim. uma coisa é você conviver com animais. Outra coisa é você entender, morando numa pensão, entra e sai de gente diferente, cultura diferente, gente que conversa com sotaque de regiões diferentes. E tudo para ele era novidade, meu pai muito curioso. O problema é que a vida preparou para o meu pai um destino um pouco trágico, né? Ele, depois de alguns anos vivendo essa vida ali de uma criança normal, um tio veio para a cidade e ele conheceu esse tio, que era parente de uma tia dele, irmão de uma tia dele. E esse tio viu nele mais do que um sobrinho. Viu nele uma oportunidade. Só que uma oportunidade negativa, né? Porque esse tio ele era um traficante. E ele estava vivendo uma fase de expandir os negócios ilícitos dele. E ele queria muito disseminar a droga na região. E ele viu no meu pai uma possibilidade de fazer isso. Uma criança comunicativa que falava com todo mundo, tinha entrada com todo mundo, simpática. E ele foi, apresentou a cocaína para o meu pai aos 9 anos. Meu Deus. E ele se tornou uma criança dependente de cocaína. E dali para ele se tornar um pequeno traficante era só um passo. Porque como que ele ia aos 9 anos alimentar o próprio vício, se não prestando favores Meu em troca da Deus. droga? E assim meu pai cresceu. Foi uma adolescência vivendo um submundo ilegal, um submundo de violência. E ele se tornou uma pessoa muito popular na cidade. Porque meu pai carregava um DNA. Ele sempre foi muito bom de bola. Ele era um homem muito bonito. Então, assim, ele se tornou popular, isso era inevitável. A minha mãe conta que meu pai era um dos homens mais bonitos da cidade, na época. E muito desejado, muito popular e tudo mais. Por jogar bola, né? Essa história toda. Só que ninguém conhecia esse lado dele. Porque ele vivia isso de forma muito oculta, né? Por mais que naquela época os costumes ainda permitiam adolescentes fumarem, beberem com tranquilidade, ainda mais numa cidade de interior, mas a droga em si, a cocaína, a maconha, ainda tinha o estigma, né, do preconceito. Então ele viveu isso de forma velada. O problema foi que na adolescência do meu pai, ele se tornou popular e logo aos 18, 19 anos, ele conhece a minha mãe. A minha mãe foi criada num lar evangélico. Só que naquele momento da vida dela, ela estava desviada da igreja. Uhum. E a minha mãe não cresceu na casa dos pais. Também vir de uma família muito pobre, ela foi morar na casa de uma família onde ela trabalhava. Uhum. Ela trabalhava e morava lá. Ajudava a cuidar de um bar e fazia companhia para a filha da dona. E por isso a minha mãe acabou se afastando um pouco da igreja. E naquele momento da minha mãe, ela estava descobrindo o que o mundo tinha a oferecer. Sair com os amigos, ir em festas. E ela conheceu meu pai e foi uma paixão assim avassaladora. Em 2, 3 meses de relacionamento, ela engravidou. E aí a gestação traz responsabilidades, né? Você imagina. Nós estamos falando aí da década de 70, final da década de 70. E aí teve que casar, casou grávida, casou rápido para poder não aparecer barriga. E o que para ela seria uma esperança de construir uma família, ter uma família da forma como ela sempre sonhou e desejou, Meu Deus. a verdade chegou muito rápido para ela. Com 2 semanas de casada, gestante, ela conheceu o lado mais sombrio do meu pai. Foi quando ela descobriu o vício, traficantes indo em casa buscar drogas e, enfim, aquela coisa toda, ameaças. E quando ela se rebela contra isso, ela descobre a face agressiva do meu pai. E aí inicia um ciclo de violência, né? Minha mãe foi agredida muitas vezes, arrastada pela casa, gestante, Você espancada. presenciou tudo isso, é? Eu estava na barriga da minha mãe nessa época Ah, ela ainda. grávida Ela ainda. grávida. Uhum. E eu presenciei, depois que eu nasci, muita coisa. E por isso que eu falei, a vida me obrigou a ser forte muito cedo, né? Mas aí essa luta da minha mãe, ela decidiu que não daria para deixar o futuro dela à mercê do meu pai.
Ela falou assim, eu preciso cuidar de mim, porque como que eu vou dar sustento para meu filho? Vou deixar ele à mercê disso aqui? Não tem como. E aí, contra a vontade do meu pai, ela decidiu estudar e trabalhar. E por mais que meu pai se rebelasse contra isso, ela enfrentou a violência e assumiu a rédea da situação e estudou. Minha mãe fez magistério, se tornou professora. Naquela época, quando você terminava o segundo grau, você podia escolher, né? Sim. Então, o último ano Era tipo um você... curso profissionalizante, né, Isso. que tinha. E aí, antes de fazer a faculdade mesmo de pedagogia, depois ela fez letras, depois fez geografia. Minha mãe tem 3 faculdades, 3 especializações. Ela passou num concurso, então ela falou assim, pelo menos o sustento para o meu filho eu vou garantir. Se caso eu me separar, eu tenho como cuidar dele. Uhum. E eu nasci nesse ambiente, né? O problema aqui foi assim, eu não gosto de pintar o meu pai como um grande vilão. Sim. Porque eu descobri muito cedo que não é que meu pai não me amava. Ele me amava demais. O problema é que ele era refém e esse amor dele estava atrás das grades do vício. Quando eu nasci, o meu pai já me contou isso, ele realmente acreditou que seria um ponto de virada na vida dele. Ele imaginou que eu daria forças para ele abandonar o vício e viver a vida que ele queria viver. O problema é que o poder do vício é muito É grande. muito maior. E quando ele cai, depois do meu nascimento, ele cai muito mais fundo. Porque quando você tem esse efeito sanfona de você vai e volta, a volta ela é sempre muito mais profunda, porque ela carrega o sentimento de culpa, né? Sim. Então ele se afundou de vez. Meu Deus. Se afundou de vez, aí já entrou em drogas mais pesadas. E só antecipando um pouquinho, quando eu consigo internar o meu pai aos 50 anos, meu pai pesava 38 quilos, não tinha nenhum dente na boca, ele estava na Cracolândia. Meu Hoje ele pesa 130 quilos, tem todos os dentes e um bom humor que ninguém supera. Isso. Mas assim, aquele momento foi difícil pro meu pai e pra minha mãe, né? E a minha mãe me criou escondendo de mim essa realidade do meu pai, com medo de eu ser afetado por aquela verdade. Mas naquela fase ainda, o meu pai ainda conseguia sustentar a profissão, sustentar o emprego, né? Sustentar o sustento da família. Meu pai ganhou muito dinheiro com droga. Então, assim, eu vivi uma fase da minha vida muito abastada. Mas era assim, era de altos e baixos. E quando as baixas vinham, elas vinham com força. E foi muito difícil para minha Isso família. não foi em Cuiabá. Não, em Alto Araguaia. Eu saio de Alto Araguaia aos 16 anos. Você é o único filho? Eu tenho uma irmã mais nova, 4 anos mais nova. E quando eu saio de Cuiabá, eu saio de Alto Araguaia, eu saio justamente porque minha mãe falou assim: ele é adolescente. É agora que ele começa a querer ir numa festa, e o medo da minha mãe era que eu repetisse o ciclo do meu pai. Sim. Ela falou, e eu tenho medo que ele sofra por conhecer a história do pai e as pessoas terem preconceito com isso em relação a ele. Sim. E de fato já acontecia. Eu lembro que eu tinha uma namoradinha na cidade, e quando eu fui pedir para os pais dela pra gente namorar, a gente já se encontrava na escola, ele jogou na minha cara. Senão minha filha não vai namorar com um filho de drogado. E aquilo me machucou. Meu Deus. E foi bem nas vésperas de eu sair de Alto Araguaia. Então, assim, a minha mãe me manda para Cuiabá, para morar na casa de um padrinho, com o objetivo de me tirar daquele contexto e, quem sabe, eu escrever uma nova história. Só que hoje, conhecendo, olhando para trás, vocês entendem que era a repetição do ciclo, que foi o que Sim. aconteceu com meu pai, estava Sim. acontecendo comigo. Eu ia te falar Exato. agora. Então, assim, as guerras que eu guerriei, me obrigou a ser forte justamente por isso. Eu lembro que antes de sair de Alto Araguaia, numa das noites imensas que eu enfrentei, eu acordei de madrugada com um barulho de alguém chorando. E quando eu acordo, eu vou no quarto, era minha mãe. Eu tinha acho que uns 12 anos. E minha mãe de joelho, chorando, rezando. E eu falei, gente, não dá pra ficar com essa situação. E eu montei numa bicicletinha que eu tinha, eu lembro até hoje, e fui atrás do meu pai. E eu lembro que eu cheguei num cassino, meu pai tava jogando baralho, fumando, todo mundo fumando e tal. E eu invadi o cassino e entrei lá na sala onde ele tava. Ele se assustou quando me viu. Falou, o que você tá fazendo aqui? E eu chorando, falei, pai, vamos pra casa, mamãe tá chorando. Eu não aguento mais, eu preciso dormir, eu preciso ir pra aula amanhã. Você tinha quantos anos? 12. 12, Meu Deus. 12 para 13. E ele falou assim, eu não te chamei aqui, e eu vou pra casa a hora que eu quero. E eu lembro que eu me ajoelhei e implorei pra ele ir embora. Ele me deu um tapa na cara, assim, que eu cheguei a cair no chão.
E aquilo doeu como uma faca entrando no meu coração, né? E eu voltei pra casa chorando aquele dia. E dormi abraçado com a minha mãe e fiquei com aquilo na minha cabeça muitos anos, né? Aquilo me afastou do meu pai. Então, assim, a ausência do meu pai, ele era presente, mas ausente. Eu sempre fui muito bom aluno, o melhor do colégio, não era da minha turma. Ganhei vários prêmios, redação, enfim, tudo que eu entrava eu era referência. E eu joguei toda essa energia que eu carregava pro esporte. Me tornei atleta desde os 5 anos. E vivi assim até os meus 30 anos. Então o meu a mais que eu entregava na vida era por conta da ausência que eu tinha. Eu falava assim, eu preciso ressignificar isso. Então assim, a vida me tornou duro pelo sofrimento. E querendo superar até mesmo a presença do marido, não? Porque o filho homem tem isso. Tem. Então assim, eu cumpria o papel do meu pai. Eu cresci andando com a minha mãe de mão dada. Se eu saía com a minha mãe ou com a minha irmã, era uma de cada lado. Eu Você não era o homem soltava. da casa. Eu decidi que eu seria o homem da casa depois que eu apanhei do meu pai aquele Sim. dia. Porque a minha mãe chegava do colégio, minha mãe trabalhava em 3 períodos. Eu não tinha minha mãe perto de mim. Eu não tinha minha mãe, eu não tinha meu pai. Só que eu não tinha minha mãe por um motivo. Porque eu sabia que ela tinha que me dar o sustento, ela cuidava de mim. E meu pai não estava nem aí pra mim. Imagina, eu cresci na rua. Eu não tinha referência. Eu tinha ausência. E por isso eu falo que eu tive que aprender a conversar com o silêncio. Onde que você busca respostas? Porque a paternidade é muito importante para o filho, né? Homem, principalmente. Olha, eu tenho 43 anos hoje. E eu digo pra você que a ausência de um pai, ela deixa uma cicatriz no coração de um filho que é indelével. Por mais que você ressignifique, por mais que hoje eu tenha uma ótima relação com meu pai, aquela ausência, sabe, as minhas trocas de faixa no karatê, meu pai não estava lá. São memórias, né? São coisas que Não volta. Não apagam. Todos os campeonatos que eu ganhei, todos os pais dos meus amigos estavam lá aplaudindo, meu pai não estava. Mas não tava porque não queria, né? Porque assim, por que que eu te falo isso? Porque eu sou órfã de pai. Então eu sei o que você tá falando. Em relação à escola, Dia dos Pais, todos os pais ali, você não precisa nem procurar, porque você não tem. Eu sei o que você tá falando. Só que no meu caso, eu não tive porque Deus levou, chamou antes. E você, o seu estava, mas pelo destino, pelas escolhas dele, Ele né? não estava Ele não presente. desenvolveu a paternidade. Mas sabe que hoje eu entendo que não foram escolhas dele. O que que você me diz? Ele era cativo da droga. Existia algo maior que usava ele, né? Que você já buscou lá atrás. Já Ele teve paternidade presente? teve. Na verdade, assim, o meu pai, ele cresceu num lar com muitos irmãos. O pai cuidava de fazenda, acostumado a lidar com bicho e peão. Então, a criança, é o que eu costumo ter um autor da literatura brasileira que ele fala assim, que na natureza, nascer já é caminhar. Um animal, quando nasce de um bicho, quando nasce, ele já nasce caminhando. E eu acho que quando você nasce num ambiente como meu pai nasceu na zona rural, é assim. Então, meu pai, aos 12 anos, ele já fumava e bebia. E não foi diferente de alguns irmãos do meu pai. A diferença é que meu pai ainda usava droga, né? Mas para aquela época era normal isso. E eu entendo que não foram escolhas do meu pai. Ele era cativo da droga. E se eu não entendesse isso, talvez eu não teria tanto amor por ele. Talvez Sim. o meu amor não tivesse me permitido resgatar o meu pai. Porque todas as vezes que ele caía, quando passava o efeito da droga, ele sofria a culpa moral. E não foram uma ou duas vezes que meu pai se ajoelhou diante de mim, pediu desculpas e prometeu que aquilo nunca mais aconteceria. É mais forte, né? O vício, Paula, ele é... para você ter uma ideia, eu comentei aqui antes da gente iniciar a gravação, a apresentação do podcast. Eu espanquei o meu pai um dia. E aquilo ficou marcado comigo hoje. Eu carrego e vou levar isso para minha eternidade. Quando eu vi a primeira vez meu pai levantar a mão para minha mãe, eu tinha 14 anos, eu já lutava. Eu era faixa laranja de karatê na época.
E eu acordei de madrugada com a minha mãe gritando, aos prantos, e acordei assustado. Eu abri a porta do quarto e pela fresta eu escutei a voz do meu pai, né? Eu falei, vou ficar aqui, que eu também tinha medo da agressão. E quando eu abri a fresta da porta do quarto, a minha mãe passou correndo. E logo em seguida, o meu pai com a mão para cima, levantada. Aquilo me tirou do centro. Me tirou totalmente do centro. Eu abri a porta e peguei meu pai pelo pescoço por trás e joguei no chão. E eu comecei uma sequência de socos. Quebrei o nariz do meu pai. Meu Deus. Enfim, assim, eu literalmente eu machuquei muito meu pai. E eu não me via. Sabe quando você não se reconhece? Eu lembro que era Você foi um tomado. tomado, era Pela um, eu ira. acho, salvo engano, era mês de julho, era um mês frio. E eu arrastei o meu pai pela porta dos fundos, joguei ele na área do fundo, tranquei a porta e deixei ele dormir lá fora, Tudo quebrado. do quebrado, machucado. Só que ele tava bêbado, né? Então foi mais fácil, não é que eu era mais. Meu pai era muito forte. Uhum. Imagina, um cara, um mecânico, a força que ele não tinha. E eu dormi não, fiquei dentro de casa com a minha mãe aquela madrugada, abraçado com ela, chorando, desesperado. E no outro dia, quando amanheceu, eu tinha medo de abrir a porta da casa. Da reação do meu pai, e ele ter se recuperado, e ele querer me matar, sei lá. Não tinha coragem. Sim. E devagarzinho eu fui, olhei pela janela do fundo, não enxerguei meu pai, até que eu resolvi abrir a porta. Tomei coragem e abri. Quando eu abri, eu não encontrei meu pai. Não encontrei. Eu corri pra minha mãe e falei, mãe, eu não tô achando. E quando a gente sai, eu e minha mãe no fundo, eu olho lá no fundo do quintal. Meu quintal era bem grande, tinha um pé de manga no fundo, assim. Ele estava sentado numa cadeira de costa pra gente. E eu não tive coragem de ir lá. A minha mãe foi. Ele estava com uma faca na mão tentando tirar a própria vida. De arrependimento pelo que ele tinha feito. Todo machucado, com uma faca na mão e pensando, eu vou tirar minha vida. Minha Meu família não Deus. merece isso. Então, assim, eu entendo que ele era cativo da droga. Sim. Porque tinha essa consequência da culpa, né? Uhum. E eu falei, eu preciso mudar de vida. Eu vim para Cuiabá aos 16 e eu falei assim, só tem um caminho. Aí você deixou a sua mãe e a sua irmã. Deixei minha irmã e minha mãe sozinha com ele. Foi difícil para mim. Eu estudei literalmente com muita raiva. Muita raiva. Não à toa, eu fui um dos melhores alunos da faculdade. Eu iniciei um doutorado logo que eu saí da faculdade. E eu falei, eu só tenho um caminho para mudar Você de é vida. formado em quê? Direito, Direito. direito. Eu falei, só tem um caminho para eu mudar de vida. Eu preciso vencer por mim mesma, não tenho ninguém por mim. Meu Deus. Então eu vivi essa vida, Era sabe, de vencer ou vencer. vencer ou vencer. Então a minha mentalidade, ela me colocou numa condição de ser forte. Então esse estereótipo de quem olha hoje Um eu não guarda-roupa? digo um jovem, eu não digo mais um jovem porque meus Você parece cabelos aqueles brancos me entregam. seguranças armados, né, amiga? Não é Um por legendário, estética, tá? não é por estética. Nunca Meu foi. Deus. A minha mentalidade me obrigou a ser assim. Sim. Sim, Porque você eu, construiu algo dentro de você que precisava se materializar e assim, eu decidi ser forte na vida, em tudo. em tudo, em tudo. E hoje você é casado, tem um filho. Sou casado há 16 anos, estou com a minha esposa há 21 anos, tenho um filho de 3 anos. Como que foi seu encontro com Deus, Éder? Sua mãe, você disse que ela passou um período fora da igreja, mas era de um lar cristão também, era evangélica. Como que foi o seu encontro com Deus? Eu sei que você é legendário, Sim, né? Fala um pouquinho da sua experiência com Deus. olha, eu falo que eu não conheci ninguém mais abençoado que eu. Eu conheço gente com histórias mais pesadas que a minha, mais difíceis, com batalhas muito mais complexas. Mas eu consigo ver Deus em todos os passos que eu dei, Do início ao Amém. fim. mesmo na minha omissão. E Deus é tão forte, né? Ele é tão inexplicável que ele escolhe estar no nosso lado nos piores momentos. Não nos nossos piores momentos, mas nos piores momentos que a gente oferece para ele. Sim. Porque é quando a gente nega tudo para ele que ele fala, filho, eu tô aqui. Porque ele é o pai verdadeiro. Você entende? Então, eu vejo Deus presente em todas as fases da minha vida. Eu nasci num lar cristão, né? A minha mãe, ela
cresceu num lar evangélico, e logo que eu nasci, a minha mãe voltou para a igreja. Minha mãe foi para a igreja presbiteriana, ela ficou alguns anos, depois ela mudou para Batista, e eu cresci ali. Até os meus 16 anos eu frequentava a igreja evangélica. E hoje eu sou católico, mas por uma opção, por uma escolha, não por uma escolha de conversão. Eu explico isso já para vocês. Mas a igreja me trouxe muitos valores bons, sabe? Eu lembro até hoje, eu tinha uma coleguinha de faculdade chamada Cibele, e eu era apaixonado nela. Eu devia ter uns 8 anos, 8, 9 anos. Eu era apaixonado nela. Ela parecia uma boneca, sabe? E aquele amor contemplativo, né? E a mãe dela era da igreja, ela era ativa, ela ministrava na igreja. E eu estava com a minha mãe sempre na primeira cadeira. E por eu ter assumido a responsabilidade com a minha mãe logo cedo, sempre de mão dada. Minha mãe levantava, minha mãe queria água, eu buscava. Eu paparicava minha mãe. E aquela mulher percebeu isso. E um dia no final do culto, ela saiu, foi lá para receber as pessoas, esperar as pessoas saírem. Ela parou minha mãe e falou na minha frente, falou assim: Yara, eu tentei não observar, mas é impossível não observar o carinho que seu filho tem com você. Mas já O era algo, cuidado. né, seu Era instintivo meu de de proteger minha mãe. proteção. E ela falou assim: olha, eu fiquei surpresa com esse comportamento dele. E você quer conhecer como um homem será na fase adulta, você vê como ele trata a mãe. Exatamente. Aquilo entrou no meu ouvido como música. Porque ela era a mãe da pessoa de quem eu era apaixonado. Sim. Você entende? Uhum. E ali eu decidi, eu falei assim, a partir de hoje, o meu papel é proteger as mulheres da minha vida. Não à toa eu tenho 4 rosas tatuadas. Olha, Cada rosa simboliza uma mulher da minha vida. sua Quais são as mãe. A quatro? minha mãe, a Peraí. minha irmã, Aham. a minha esposa Uhum. e a minha sogra. Olha. Minha irmã, minha esposa. E a sogra, amigo, Minha que sogra. lindo. E aqui eu tenho um hibisco, que é uma flor masculina, que ela tem um falo, do meu pai. E eu tenho um girassol, que sou eu. E o seu filho tá onde? Meu filho, eu não fiz a tatuagem dele ainda. Vai fazer nesse outro? Vou fazer aqui na costela. Que bênção. E... Desculpa, pode ir. Não, pode continuar. Não, e assim, Deus ele entrou na minha vida nesses momentos que eu fui vivendo, mas eu venho para Cuiabá e quando eu venho estudar eu me afasto da igreja, né? Porque aqui eu não tinha tempo. Eu morava numa família que, embora fosse católica, eles não frequentavam a igreja. E a minha vida era só estudar. Eu estudava o dia inteiro. Eu ia para a faculdade de manhã, estudava de manhã, terminava a faculdade, almoçava na escola, na universidade, ia para a biblioteca e voltava às 10 da noite. Todos os dias. Super dedicado. Demais. E isso me trouxe boas consequências, mas também péssimas consequências. A intelectualidade, ela te afasta de Deus. Quando você Sim. não tem clareza para onde você caminha. Eu tinha uma força muito grande, uma mentalidade de ser forte. Mas eu não tinha clareza para onde eu caminhava, não sabia qual era o meu propósito. Sim. A falta, né, da direção. Entende? E quando que eu me reconecto com Deus? Quando eu começo o meu relacionamento com a minha esposa. Ela era uma menina católica, com uns valores muito fortes, ela trabalhou na igreja, na adolescência e tudo mais. E eu pensei comigo, se eu quero ter uma família, eu olhava para minha, eu falava assim, não é aquilo que eu quero. Não há referência. Eu preciso ser tudo que o meu pai não foi. Meu Deus. Isso é ressignificar. Eu preciso ser tudo que meu pai não foi. Se meu pai fazia minha mãe sofrer, eu não posso fazer a minha esposa sofrer. Então eu fui vivendo daquela forma. E não tinha sentido eu seguir para um lado e ela para o outro. E o sonho dela era casar na igreja. Então, assim, foi um trabalho difícil interno, porque cresci num lar evangélico. E eu fiz uma escolha. Eu abri mão daquela crença inicial, porque eu percebi que Cristo é um só. Deus é um só. A bandeira religiosa de uma igreja, ela não define o valor da minha crença. Não, não mesmo. Entende? Então eu escolhi caminhar ao lado dela na igreja católica. E, por incrível que pareça, eu encontrei tudo que eu não tinha. Por exemplo, muita gente critica a presença de Maria, mas Maria foi uma mãe incrível. Você entende?
A minha mãe, às vezes, ela me questiona, que fala que existe uma adoração a Maria. Eu falo assim, mãe, você acredita no seu poder de oração por mim? Você acha que as suas orações me sustentou de pé por muito tempo? Com certeza. E ela falou assim, com certeza, filho. Eu falei assim, pois é. Quando eu peço para Maria interceder junto a Deus, a Jesus, eu quero só mais uma oração de mãe. Ela não é a operadora de milagres, ela é só uma intercessora. Sim. Então eu consegui identificar muito. Fui ressignificando, obviamente, né? Sim. Com os meus valores. E hoje você está em Cuiabá, na Igreja Estou em Católica. Cuiabá e uma das minhas missões é criar o meu filho dentro dos valores cristãos. Ele é uma criança que tem 3 anos. A gente reza junto todos os dias de manhã e antes de dormir. A gente frequenta a igreja semanalmente. Ele conhece todas as músicas da igreja, já faz o Pai Nosso, já faz Ave Maria, já reza o terço. Nossa. Ele é uma criança muito sensível. Eu queria que vocês tivessem a oportunidade de conhecê-lo, porque ele é uma criança iluminada. O Paulo, meu sócio, ele fala que o Raul é um lorde. Ele é branquinho, todo bonitinho, mas ele é muito À frente da idade? sensível, sabe? O meu filho é o tipo de criança que ele vai se despedir de mim quando eu deixo ele na creche e fala assim, papai, o meu coração vai ficar doendo de saudade de você. Ah, Ai, que bênção. E ele fala coisas assim que eu não consigo entender, porque sou eu que ensino. uhum. É que ele sente. Ele consegue pôr pra fora o que ele sente. Então, eu não consigo ver senão a presença de Deus O que nele. você não pôde, né, ser, exteriorizar, viver, Ele tá sendo. ele está sendo. E E eu, hoje você desenvolve a sua profissão na área do direito? eu fiquei estudando para concurso por muitos anos, né? Certo. Uhum. E eu decidi empreender e fazer essa transição. Quando eu decido empreender, eu decido ressignificar o meu futuro. Uhum. Então eu não vou viver do direito mais. Eu vou viver da minha história como empresário. Exato. E como empresário, eu não sou empresário de um negócio. Eu sou empresário de um projeto que se chama Raul. Meu negócio na empresa do açaí, na casa do empreendedor, como mentor, como treinador de pessoas, isso só faz parte do processo. Uhum. Só faz parte E do o processo. direito, ele é amplo, né? Sim. Você usa ele em todos os seus Hoje, empreendimentos. hoje eu consigo, por exemplo, trazer a minha bagagem, a minha experiência do direito para tudo que eu faço. Pra tudo. Só que a minha formação foi diferente. Eu não estudei direito pelo direito. A base argumentativa que eu carrego, ela não vem dos textos jurídicos. A vida me obrigou a ser muito forte. E eu preciso ser forte para quem? Não só para mim. Eu preciso entender de gente. Então, assim, desde a faculdade, a minha base argumentativa é psiquiatria, psicologia, neurociência, filosofia, é poesia, é música, porque é o que toca as pessoas. É um direito integrativo. Entende? Sim, E eu é carrego isso. Então, assim, integrativo. eu passei a minha Entendi. faculdade, eu sempre escrevi. Eu, eu falo assim que a minha força, Uhum. ela não é física. Veja bem, aprender a conversar com o silêncio É profundo. não é dar murro na parede. É você conseguir olhar para dentro de si. É você buscar sentido onde ninguém fala. Isso requer o quê? Sensibilidade e profundidade. Conexão espiritual. Eu preciso ouvir uma letra de uma música e entender como aquilo me toca, que aquilo desperta dentro de mim. Eu preciso ouvir uma palavra, é por isso que para mim as palavras têm muita importância. Sim. Eu brinco com o Paulo. O Paulo, ele fala muito sem pensar nas... Mas você entendeu? Eu falei, não, cara, para mim as palavras, ela têm Você sentido. entendeu? Para mim as palavras, ela têm um significado, elas precisam ser colocadas no lugar certo. Porque para mim tudo tem um sentido. E eu não posso entender de forma enviesada. Eu brinco com ele que eu aprendi com meu pai. Que se você não fala o que você quer, meu pai brinca assim, eu não sei o que mudo quer, se você não me fala, eu não vou entender. Então assim, eu cansei de interpretar o silêncio e eu gosto que as pessoas sejam claras comigo. Sim. Meu Deus. Então você se tornou exigente, né? Exigente
E a minha força, a maior força que eu carrego, ela não é física. Tá na profundidade das coisas que eu faço. Eu não consigo ser raso. Eu não consigo ser superficial. Eu não consigo simplesmente fazer de qualquer jeito. Mas você também é muito sensível espiritualmente. Sim, Você capta as coisas, o ambiente, as pessoas. Você é observador até hoje. sou. Você não perdeu isso. Não. Seus olhos liberam isso. Uhum, verdade. A E gente quando eu subo a sente. montanha, como legendário, me perguntaram lá, o que você vai deixar na montanha? Porque ali sobe muitos homens problemáticos, sabe? Sim. Com dores profundas de relacionamento. E eu subi a montanha num momento da minha vida que já estava quase tudo ressignificado, sabe? Ou ao menos você pensou. É. E eu chego lá e eu falo, cara, o que que eu tenho pra deixar nessa montanha? Meu filho já tinha nascido, eu já tinha encontrado meu propósito, eu já estava empreendendo. E eu fiquei naquela dúvida, eu não sei o que que eu vou deixar aqui. Tem uma dinâmica que, num determinado dia, que você tá no topo de uma montanha, cansado fisicamente, você tá esgotado. E você tem 10 minutos pra descansar. E nesses 10 minutos eles te entregam uma carta. Era uma carta da minha esposa com uma foto do meu filho. Aquilo me Desmontou. desmontou de um jeito que eu comecei a chorar. E eu comecei a orar ali naquele momento. E eu só pedi pra Deus o seguinte: eu falei assim, Deus, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Mas se o Senhor me trouxe aqui, tem um motivo. E eu quero a resposta agora. Eu não quero descer esse monte sem entender o porquê eu tô aqui. Porque fisicamente, eu aguento ficar aqui 30 dias, um Condicionamento ano. físico você tinha. Você entende? Mentalmente, ninguém me derruba. Meu Ninguém me Deus. derruba. Meu Deus. Por que você fala isso? Porque a vida me obrigou a ser forte. Mas você fala muito isso. A vida me obrigou a ser forte. Mas será que você é forte mesmo, Éder? Sou. Você não chora mais? Choro. Chorar é pra quem é forte. Ah, tá. E qual que é a posição do forte? A posição do forte é de joelhos. De joelhos diante de Deus e tendo a coragem de cavar fundo na própria identidade. Você fala conhecer você mesmo, né? Ter inteligência emocional, ter responsabilidade emocional com quem convive contigo. Eu falo que não é só por mim, a minha força. Deus me colocou no mundo para conseguir extrair o melhor das pessoas. Sim. E eu fiz isso a minha vida inteira sem perceber. Foi natural. Natural, eu sempre fui muito prestativo e eu aprendi na ausência do meu pai a me sacrificar pelos outros. E isso foi bom e foi ruim, porque foi bom porque me deu sensibilidade. E foi ruim porque eu me coloquei em segundo plano muitas vezes, eu não enxergava valor em mim. E hoje você faz o que com isso tudo que você viveu? Hoje eu ainda vivo um processo de ressignificação do meu próprio valor. Por muito tempo eu fazia o quê? Eu parava tudo que eu estava fazendo para atender alguém que pedia uma ajuda. Uhum. E eu fazia isso de forma gratuita. Não pensando em dinheiro, não é isso, não tô falando de dinheiro. Mas eu nunca fiz pensando assim, o que que essa pessoa vai me trazer de volta? Sem interesses, né? Sem interesses. Uhum. Mas também não tinha a intenção de ser interessante. Você não era Era intencional. automático. Você não era Era intencional. automático. E hoje a ressignificação é, eu tenho valor. E o meu valor, eu preciso tomar cuidado com ele, porque senão ele se torna vulgar. Eu preciso ser acessível a qualquer pessoa. E aí hoje você treina pessoas, mas você usa o seu testemunho, você fala sobre a sua vida, você encoraja outros, Sim. porque assim, a sua história tem, Inspiradora. tem muitas pessoas que vivem isso, Sim, não só tenho que dúvida. não identificaram isso. É porque assim, ó, a gente vive num mundo onde você tem que produzir resultados. Tudo é acelerado. Sim. Tudo é acelerado. E você não pode sangrar em tanque de tubarões. Não. Em hipótese alguma. Será? Será que o nosso ponto de maior força não está na nossa vulnerabilidade? Porque é isso que nos torna humanos?
Você acha que as pessoas têm dificuldade ainda de demonstrar suas fragilidades, suas Total. cicatrizes? Total. Vergonha, medo de Você não se ser tornou aceito. autoridade em várias áreas, né? Porque você falou que Deus te capacitou, te permitiu passar por cada processo, por cada dor, por cada luta, para te tornar autoridade. Hoje você não é uma autoridade só no empreender, você é uma autoridade hoje na questão familiar. Para pessoas que tiveram ausência do pai, você é uma autoridade, você sabe falar com propriedade, o que que foi para você ressignificar e se colocar em posição, não se tornar vítima do processo, mas sim uma pessoa que se reergueu e não quis cometer os mesmos erros que o seu pai. Então você se tornou uma autoridade em diversas áreas. Eu vejo aqui hoje uma autoridade em diversas áreas, que pode falar com propriedade e ser usado para levantar outras pessoas que têm a mesma dor que você. E qual é o papel do homem? Se não esse. Eu não tive escolha, Paula. Eu só assumi o meu papel. Entende? O papel de um homem é ser autoridade. Mas aonde você Não aprendeu no isso? sentido de ser autoritário. Aonde Tá. você aprendeu isso? Eu estive num psiquiatra essa semana, numa consulta, para controle de ansiedade. Uhum. E eu até fui sincero com ele, porque eu falei assim, doutor, eu nunca fiz terapia. E é engraçado eu me colocar diante de um psiquiatra hoje. Foi minha primeira consulta com um psiquiatra. Ele falou assim, Éder, conhecendo a sua história, porque eu contei um pouco pra ele, ele falou assim, você foi seu próprio psicólogo. Uhum. A vida te obrigou a aplicar o seu conhecimento em você mesmo, a cavar a sua própria identidade. Então, assim, você nunca fez terapia porque você nunca precisou. Porque você fez terapia consigo mesmo. Uma força, né? Uma resiliência. Eu prefiro o termo antifrágil. Porque resiliência é você aguentar tomar pancada. Mas você aguentou. Mas eu não apanho mais. Sim, hoje você Então eu sou antifrágil. ressignificou. Você se ressignificou. Mas peraí, vamos falar uma coisa aqui. Hoje você escreveu um livro já? Você já tem um podcast? Você tem que Vamos, escrever fala um pra mim. livro. Aonde é que as pessoas podem acessar essa fonte? O que você tem feito para ajudar outros? Olha aqui essa palavra. Hoje eu estou num processo de mentorar algumas pessoas. Certo. Eu estou escrevendo meu livro. Eu tenho muita coisa escrita. Muita coisa, mas nunca publicada. Eu tive uma fase da minha vida que eu escrevi para minha esposa. Eu tive uma fase da vida que eu escrevi para mim do futuro. Eu tive uma fase da vida que eu escrevi pro eu do passado. Eu tive uma fase da vida que eu escrevi pro meu pai. Eu tive uma fase da vida que eu escrevi pra minha mãe. E hoje eu tô numa fase da vida que eu Ah, para, escrevo pro Éder. meu filho. Só que as letras que eu escrevo não estão mais no papel. Eu escrevo no silêncio. Eu quero que o meu filho... E um dia ele vai assistir esse podcast. Eu sempre falo que eu quero que o meu filho sorria quando ele ouvir o nome do pai. Isso que eu quero. Sabe o que eu acho mais lindo na sua história? Você não se tornou vítima do processo. Sabe que eu tinha esse medo? Você é um sobrevivente, uma pessoa que usa o que você viveu como combustível de ser melhor a cada dia. É. Eu acho que o seu passado, eu perguntei no início do podcast, o que que mais te motiva a ser o que você é? Eu acho que é o seu passado. Sem dúvida. Sem Não dúvida. é seu filho, é o seu passado. Eu publiquei um conteúdo ontem dizendo o Ai, seguinte: Jesus. você sabe por que o retrovisor ele é pequenininho? Porque ele é só uma referência. Você tem que olhar rápido, aprender e olhar para o para-brisa, que é para frente. Por isso o para-brisa é maior. E você já percebeu que quando a gente está vivendo o propósito, o tempo inteiro a vida, eu falo que não é nem o Senhor Jesus, é o inimigo mesmo, ele quer te colocar, te prender no passado, ele quer que você olhe e fique preso no passado, e é isso que aprisiona muitas vidas. Porque a pessoa ela não consegue, ela usa mais energia para ficar presa ao passado e se tornar refém do que aplica essa energia para olhar o futuro, as possibilidades que tem pela frente. E você sabe por que ele consegue pegar tanta gente? Por que o inimigo pega tanta gente por isso? Porque existe uma teoria de romantizar o conforto. As pessoas esquecem que a dor é a prova de que você está em transformação. Sim. Ninguém é digno
de carregar uma coroa se não suportar o peso da cruz. Amém. Eu anotei essa frase de vocês lá no Nex e publiquei no meu Instagram. Só suporta o peso da coroa quem tolera o peso da cruz. Que existe uma responsabilidade. Você tem que estar preparado para carregar a coroa. Paula, nos seus momentos mais difíceis, é onde Deus te forja e te prepara para receber as bênçãos que Ele tem preparado para você. Amém. A gente costuma dizer lá no Nex que Deus vai nos usar em pontos que a gente ainda não curou para edificar a vida do outro. Porque eu preciso sentir a dor Sim. para transmitir a verdade que eu quero levar para as pessoas. Amém. Teve uma edição do Nex que hoje ela é nossa mentorada, uma delegada. Eu posso falar a história dela porque hoje ela revelou para o mundo, mas ela levantava uma bandeira de defesa das mulheres, de violência, contra a violência doméstica, e ela é delegada. Foi delegada de uma delegacia de violência da mulher. E ela não sabia identificar o porquê que aquilo fazia tanto sentido na vida dela. E ela falava para todo mundo, não, porque eu levanto essa bandeira como uma bandeira de cura a todas as mulheres que sofrem violência. E numa edição do Next, depois que eu contei a minha história, Ela teve coragem. ela entrou em crise de choro, que ela não conseguia falar. E aí, a hora que deu o intervalo, eu cheguei nela e falei assim, Põe o pra que tá fora. acontecendo? Posso te ajudar? Ela falou assim, Ader, você tocou uma ferida que eu achei que estava resolvida na minha vida. Eu vou te contar uma coisa que eu nunca contei nem pro meu esposo. Eu tinha apagado isso da minha memória. Eu ignorei isso de forma tão profunda que nem eu lembrava. Mas eu fui vítima de violência, de abuso sexual. Quando ela era 12, 13 anos, os pais bebiam muito e gostavam de receber pessoas em casa. Enquanto o pai estava na churrasqueira com a mãe, fazendo churrasco para um monte de gente, ela estava sendo violentada pelos tios, pelos primos no quarto, pelos vizinhos. Meu Senhor. Você entende? E ela nunca falou isso. Aí eu perguntei para ela assim, falei, como que você consegue falar que você levanta essa bandeira como uma bandeira de cura se você nunca se permitiu ser curada? Ela olhou para mim e falou assim, não sei. Eu falei, você precisa contar a sua história. Meu Deus. Você só tem o poder de curar quando você expõe a sua dor. Sim. E você sabe que por muito tempo eu tive medo de contar a minha história, né? Justamente por medo de ser visto como vítima. Das pessoas me olharem e falar, tá aí chorando as pitangas, né? Quer impressionar. Quer impressionar. E quem me incentivou a contar essa história foi o Paulo. Justo o cara, a pessoa que, para mim, é um irmão, que não se aceita ser frágil. Ele não se aceita ser vulnerável. Sabe? Vocês são muito parecidos, os dois. Não E ele, parecem? e ele me incentivou a contar essa história. Ele falou assim, sua história é muito pesada. Ele acompanhou a parte da internação do meu pai, da minha depressão. Porque quando eu interno meu pai, eu me senti o melhor e o pior filho do mundo. Com quantos anos isso? Ah, eu já era casado. Eu não tinha filho ainda. Mas assim, sabe o que é muitos anos da minha vida, já adulto? Chegava no meu aniversário, meu pai vinha, me abraçava e falava assim, filho, papai queria te dar um presente. Ele estava vivendo aquela vida louca, né, de drogado. Mas eu não tenho como te dar um presente. Eu falei assim, o maior presente que eu posso receber, o senhor pode me dar. Ele falava assim, o que que é? Eu falei assim, eu quero um avô pro meu filho. Se meu filho nasceu hoje, ele não tem um avô. Quem vai sentar com ele no chão? Quem vai brincar com ele? O senhor? Eu falava assim, o senhor tá fedendo, pai. A sua figura é feia. Ela causa rejeição. Meu Deus, você confrontou. Ela causa rejeição. Eu falei assim, o senhor não tem dente na boca. O seu hálito fede. A sua aparência é suja. Como que você quer essa referência pro meu filho? Eu falava, a minha luta por você é também por ele. É por mim, eu quero um pai
Eu quero um avô pro meu filho. Só que ele não aceitava se tratar. Ele achava que clínica era para louco. Foi uma internação compulsiva. Não. Sabe como foi a internação do meu pai? Hum. Eu trabalhava no Ministério Público, era uma terça-feira, 11 horas da manhã, minha irmã me liga. Minha irmã morava com meu pai. Falou assim, maninho, meu pai chegou domingo em casa, entrou para dentro do quarto e não saiu mais. Tem 3 dias que ele tá dentro do quarto. Eu chamo, ele não abre, não responde. E a minha irmã tava saindo para viajar. E ela saiu para viajar e eu falei, eu vou lá ver meu pai, porque, né? Sua mãe não Não, minha mãe não morava? morava aqui. Eu trouxe ele para morar em Cuiabá depois, para ele dar a oportunidade para ele para ficar perto dele, para cuidar dele. Minha mãe já tava quase desistindo. Minha mãe precisava respirar. E eu cheguei, eu derrubei a porta, pus a porta abaixo, porque ele não respondia. Literalmente eu quebrei a porta do apartamento. Meu pai tava dormindo. Ele dormia há 3 dias, sob efeito da droga. Ele tinha passado 4 dias dentro de uma boca de fumo consumindo droga. A hora que acabou o dinheiro, expulsaram ele. E eu não sei como ele chegou em casa, mas ele chegou. E naquele dia, eu estava ajoelhado na cama, ao lado do meu pai, ele deitado. E eu falei assim, pai, eu lutei com todas as minhas forças até aqui. Eu não consigo mais. Eu vou te dar uma escolha. Você tem 2 opções. Aceita tratar, ou a partir de agora o senhor segue sozinho. Eu vou entregar, porque eu que bancava o apartamento. Assim, eu vou entregar o apartamento e o senhor se vira. Arruma um lugar para o senhor morar, vai viver a sua vida. Não quero que você procure minha mãe. Não quero que você procure a minha irmã. Se precisar de alguma coisa, me procura, mas a minha irmã tá cansada, meu pai, a minha mãe tá cansada, eu tô cansado. Assim, já tá afetando o meu matrimônio. Então, o senhor escolhe. Aí ele já cansado de pedir desculpas e tal, eu falei assim, tá, mas que tipo de tratamento? Eu falei, pai, eu conheci um centro terapêutico da Igreja Batista, em Alto Taquari. É uma fazenda. Eu conheço. Conhece lá? Já mandei muitos pacientes para lá. Assim, é uma fazenda no meio de um canavial, onde é um centro terapêutico. O senhor vai ocupar a cabeça. Não tem remédio, não tem química. Lá o senhor vai cuidar de porcos, vai cuidar de galinha, vai cuidar de vaca, vai cuidar de pássaros, vai cuidar de horta. E nas horas vagas o senhor vai praticar uma atividade física, vai estudar música, vai conhecer a palavra de Deus. E ele ficou meio assim e tal. E eu falei assim, pai, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer uma proposta melhor pro senhor. Vamos lá comigo. Eu vou com o senhor. Se o senhor gostar, o senhor fica. Se o senhor não gostar, a gente volta e procura outro lugar. Mas se dê a oportunidade de ir conhecer. Eu vou com o senhor. Aí ele meio relutante falou assim, tá bom, filho, eu topo. Quando que você quer ir? Eu falei, agora. Meu Deus. Aham. Eu esperei 30 anos. Acho que era assim que você mais esperou na sua vida. Agora. Ele falou assim, mas como agora? Eu falei, agora. Levanta, entra no carro e vamos. Meu Deus. Ele falou assim, mas como assim? E as minhas coisas, e meu emprego, e o seu emprego? Eu falei assim, pai, nada na minha vida é mais importante do que resgatar o senhor. Se eu tiver que perder o meu emprego para ter meu pai de volta, eu perco. Eu reconquisto o meu emprego. Agora, se eu te perder, pai, não tem como ter outro pai. Eu só tenho você. Naquele dia ele falou assim, então vamos. Eu liguei, peguei o telefone, liguei para o meu chefe. Falei, doutor, a situação é essa. O senhor me autoriza aí? Ele falou assim, pode ir. Gaste o tempo que você precisar. E eu vou estar te esperando. E eu fui. Meu pai foi chorando de Cuiabá até o Araguaia. E eu lembro que ele falou assim, tá, mas eu preciso fazer mala. Eu falei, não, pai. Eu quero que o senhor jogue todas as suas roupas fora. Eu quero que o senhor jogue fora a sua escova de dente. O seu pente de cabelo. Eu não quero nada da vida que vai ficar. E fomos embora. Cheguei, liguei pra minha mãe recebeu a gente com um jantar, que eu cheguei à noite. Ela fez um jantar pro meu pai, a gente comeu. No outro dia eu levantei cedo e fui pra Alto Taquari.
Aí antes de entrar no centro terapêutico, faz uma entrevista com o pastor, né? Que o pastor só aceita quem queira ficar lá. Sim. Se a pessoa não quiser, ele não recebe. E aí conversamos com o pastor e tal, o pastor pediu para conversar sozinho com meu pai. E aí meu pai falou assim: "Vamos lá conhecer, né, filho?" Eu falei: "Vamos." Quando nós entramos, chegou a conhecer lá, Paula? Não. Eu fui assistente social por 12 anos, né, em Barra do Garças. Quando a gente entrou na fazenda, no meio de um canavial. Uhum. Você entra no meio de um canavial, assim, é cana de cá e cana de lá. Chega um momento que tem um clarão assim, tem uma porteira, é um cercado não muito grande, Sim. e tem 12 árvores, 6 de cá e 6 de cá, um pinheiro bem alto. E eles aceitam 12 internos. Uhum. Cada interno cuida de uma árvore daquela. Uhum. E foi difícil para mim, porque assim, eu coloquei meu pai lá, e durante 3 meses ele ficou incomunicável. Eles ficam um período sem comunicação mesmo. E quando ele recebe a família pela primeira vez, ele recebe a família no pé dessa árvore. E o tratamento dura 9 meses, que é o tempo de gestação de uma vida. Então, assim, foi difícil, porque quando meu pai entrou, ele fala hoje que ele sentiu uma paz que ele nunca sentiu na vida. Porque Foi ele Deus. ressignificou a infância dele, da onde ele veio. E quando eu deixo meu pai, eu lembro até hoje, eu tinha um carro, eu tinha um i30 na época. Eu sentei no i30 com a minha mãe na frente, e eu olhei no retrovisor assim. Meu pai estava ajoelhado de frente para mim, pro meu retrovisor, ele se abraçando assim. Essa imagem nunca vai sair da sua Em cabeça. prantos, em prantos, de joelho, se abraçando em prantos. E eu fui embora pensando, o que eu fiz com meu pai? Ele tá sofrendo, ele tá sofrendo, ele tá sofrendo. Só que é necessário, e eu pensava assim, eu não tinha como não fazer isso, mas ao mesmo tempo ele tá sofrendo, ele tá sofrendo. E aquilo me deixou em depressão. Eu entrei em depressão profunda. E quem me ajudou a sair desse quadro foi a minha esposa e o Paulo. Então, depois de ter passado por tudo isso, o Paulo falou assim, cara, você precisa contar essa história. Essa história é muito forte, muitas pessoas precisam ouvir. Sim. E por muito tempo eu relutei, sabe? E aí, quando a gente montou o Nex, a gente precisava de uma veia emocional pro negócio. E a gente pensou em diversas parábolas. E aí chegou um momento que eu falei assim, não, chegou a hora. Do meu propósito. O Paulo também tem uma história muito forte, né? O Paulo conheceu o pai depois de muitos Sim, anos. ele já contou pra gente a história, acho que tem várias vezes emocionais, E né? você sabe que isso nos aproximou, né? Sim, vocês têm algo em comum. Ambos têm ausência paterna, né? A nossa Ambos têm forma de ausência. ver o mundo, de ter uma mãe que batalhou pela gente, que pagou um preço altíssimo, Sim, nos conectou. Então, assim, eu conheço o Paulo desde 2012. Então tem 13 anos. Parece que a gente é irmão a vida inteira. uma conexão enorme, né? As mesmas dores, né? É os irmãos Se que eu falo aproximam. que a vida nos dá, A né? vida nos dá. De presente. Ó, Éder, sua Éder, eu queria história, ficar aqui 5 sextas-feiras. com certeza. Parabéns, viu? Obrigado. Você é um case de sucesso na paternidade. Na paternidade. Você é um exemplo de que a É. gente pode transformar a dor Sim. em combustível de superação. Você é uma ferramenta de cura. Você é uma ferramenta de cura na vida do seu filho. Você é uma ferramenta de cura na vida da sua família. Você Amém. hoje é usado Recebo. como instrumento para outras pessoas. E eu não tenho dúvida de que Deus vai te usar cada vez mais, Éder. Não, você Não foi à precisa. toa, não é sobre você. É. É sobre o que Ele quer fazer através de você. Então Deus, Ele tem uma obra muito grande através da sua vida. Ele te tirou, Ele mudou o seu cativeiro. Ele mudou a sua história. Posso confessar uma coisa? Pode. Hoje, a hora que eu cheguei aqui, dentro do carro, eu fiz uma oração. Eu falei assim, Senhor, o Senhor me trouxe até aqui e eu carrego no meu coração uma mensagem muito forte. E eu quero expor ela para o mundo. Mas esse é o meu plano. Qual é o seu? Qual é o seu? Eu já Que sei. se cumpra o seu, não o meu. Amém. Então, coloque as palavras certas na minha boca. Feche os meus olhos para aquilo que eu não preciso ouvir Amém. e ver. E eu só quero ser instrumento de transformação na vida das Exato. pessoas. E é isso que você vai ser. Deus, ele tem obras grandes para fazer através da sua vida. Eu senti isso através do pouco contato que tivemos no Nex. Por isso que eu o convidei para estar aqui.
E Graças a Deus. só se deixe, só se coloque como servo. Senhor, eis-me aqui, estou aqui para te servir. O Senhor mudou a minha história. E como retribuição, eu quero levar o teu nome, eu quero servir o Senhor, eu quero poder falar dessa generosidade, porque Deus foi muito generoso com você. Demais. Nossa. Deus tem um amor por você sem igual. Ele foi muito generoso. Eu falo que quanto mais a gente sente o poder e a generosidade de Deus sobre a nossa vida, mais a gente sente vontade de servir. Eu sou assim. Quanto mais eu vejo o cuidado de Deus nos pequenos detalhes da minha vida, mais eu sinto obrigação. Eu falo, Senhor, eu faço muito pouco pelo que o Senhor faz por mim. É. Eu faço muito pouco, eu quero fazer mais. E eu acho que é esse querer fazer mais que nos dá força, essa força que você fala que tem. Não é? É verdade. Prazer, eu também sou muito forte. Somos fortes. Peraí, pega de novo. Não. Acho que eu sou muito chorona. Ai, Deus te abençoe. Obrigado. Obrigada pela oportunidade de te ouvir. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade de levar a sua história para quem nos acompanha aqui. E obrigada. De coração, a palavra de hoje é só gratidão. Obrigada. Você nos Eu deu que o privilégio agradeço. de te ouvir hoje. Para mim foi um prazer estar aqui com vocês. Mas aqui, E- não vamos encerrar ainda. Você precisa Ah, me não? falar Hum. quais são os seus planos, o que que você vai fazer com tudo isso, com essa história. Fala aí alguma coisa, assim, para os próximos dias, como te acessar. Seus projetos futuros. Seus projetos futuros, como que a gente vai trabalhar isso? Porque eu já tenho pessoas que vão precisar se conectar a você. Na verdade, assim, gente, Também. hoje, como eu falei, eu estou num processo de mentorar pessoas, de me Certo. formar como mentor também, Uhum. porque ninguém pode ensinar se não estiver disposto a sentar para aprender. Uhum. E eu vou ser um eterno aprendiz. A vida me ensina, Deus me ensina através das entrelinhas, na sensibilidade que Ele me deu de perceber as coisas. Então, hoje eu estou transformando a minha presença no mundo pelo digital. Então, quem quiser acompanhar um pouco da minha história, um pouco do que eu estou levando para o mundo de conteúdo, é só me acompanhar nas redes sociais, no Instagram, Éder Rodrigues. E muito em breve, meu livro vem, cursos que a gente está lançando lá pela Casa do Empreendedor. E o nosso objetivo maior, tanto meu quanto do Paulo e do Matheus, é mais do que crescer o nome do Éder ou do Paulo ou do Matheus. Eu quero ser um canal. Só ser um canal de transformação na vida das pessoas. E se eu conseguir ver resultado na vida dessas pessoas, eu estou realizado. Missão cumprida. Missão cumprida. Valeu a pena. E como eu falei, o meu maior empreendimento se chama Raul, que é o meu filho. Ele vai ser uma pessoa muito melhor do que eu. Já é. E o meu papel é só conduzir o trabalho que Deus colocou na minha vida. Amém. Amém. Obrigada, viu, Muito Éder? obrigada, viu? Fomos edificadas hoje. Com certeza. Você me tirou lá. Eu tô numa reflexão aqui. Ainda bem que, né, nós temos tempo hoje para refletirmos. Olha, gente, eu quero agradecer vocês pela audiência, pela participação, por estar aqui conosco mais uma noite do podcast Curadas. E eu quero agora entregar a missão para você. A missão que nós começamos aqui continua com você, que vai compartilhar, replicar esse conteúdo para que muitas vidas possam ser tocadas assim como a sua vida foi tocada. Esperamos você na próxima sexta-feira, nesse mesmo horário, às 19 horas, né, Lília? Com mais um episódio inédito, mais uma história incrível para edificar, para vivificar a sua fé, para te mostrar que nem tudo é sobre nós, mas sobre o que Deus quer fazer através de nós. Um beijo no seu coração. Até a próxima sexta. Até mais. Curadas pela fé, amor que faz viver, graça que renova, na luz vão renascer, no escuro um brilho, esperança que vem.